Voltei, galera, para continuar aqui a explicação sobre o conteúdo que vai cair lá no trabalho, fazer a revisão, continuar a nossa revisão. E agora nós vamos fazer uma revisão do capítulo que nós estudamos esse mês, né, que foi a questão do povoamento do continente americano. Tá aí para vocês a imagem, né, de algumas das etnias que habitam ou habitavam o continente americano. Ainda hoje, como nós sabemos, né, não se sabe ao certo como ocorreu a ocupação do continente americano, né? Só que os historiadores eles defendem que digamos que existem duas teorias que são mais aceitas, né? A teoria de Clovis I, que ficou conhecida como a teoria de Clovis I, e a outra teoria que é a Malaio-Polinésia, né? A primeira teoria ela defende que os primeiros habitantes teriam vindo das regiões da atual Mongólia e Sibéria na Ásia, ao final da última glaciação. Essa teoria aqui é a teoria do Estreito de Bering, né? Que eles teriam vindo de onde? Eles teriam vindo lá da região da Mongólia, né? Cruzado vindo pela Ásia, né? Saindo da Ásia ali daquela região onde fica a Mongólia, e aí eles cruzaram o Estreito de Bering, como vocês estão vendo aqui, e chegaram ao Alasca, né? No período da glaciação, quando estava congelado. E aí depois eles se espalharam por todo o continente americano. Essa teoria é conhecida como teoria de Clovis. A teoria de Clovis nada mais é do que aquela que defende que os primeiros habitantes do continente americano eles chegaram aqui atravessando o Estreito de Bering. Continuando aqui a nossa revisão, a teoria de Clovis I, que é o que defende isso aqui, né, que eles chegaram ao continente depois de atravessar o Estreito de Bering. E tem outra teoria também, né? A outra teoria defende que o que foi que aconteceu? Que os povos que habitam o continente americano, eles chegaram não só por meio do Estreito de Bering. Por quê? Porque alguns pesquisadores encontraram evidências da existência do ser humano na América do Sul tão antigas ou mais velhas do que os artefatos encontrados na América do Norte. Se as evidências encontradas na América do Sul são mais antigas do que as encontradas na América do Norte, dá a entender que eles chegaram aqui primeiro. Mas como eles chegaram primeiro? Aí vem a outra teoria. A segunda teoria defende que a ocupação do continente americano ela aconteceu no mesmo período. Tanto as pessoas que passaram lá no Estreito de Bering e chegaram à América do Norte, quanto os outros que chegaram aqui em pequenas embarcações, em pequenas canoas, né? Eles chegaram ao mesmo tempo, né? Não, então eles defendem que essa segunda teoria defende que os primeiros habitantes do continente americano eles chegaram até aqui ao mesmo tempo que os habitantes que chegaram lá na América do Norte, atravessando o Estreito de Bering. É um continente, muitos povos. Como vocês já sabem, eu já falei para vocês nas aulas passadas, o continente americano, ele era habitado, né, por muitos povos. Não era um único povo que habitava esse continente americano aqui, não. Eram muitos povos habitavam esse continente. E esses povos eles tiveram que se adaptar, cada povo teve que se adaptar à diversidade climática, né, do local onde eles moravam. Não é porque eles povoavam o continente americano que todo o continente americano era igual, falando da questão climática. Claro que não. Então eles tiveram que se adaptar a essas mudanças, né? Eles tiveram que interagir com o ambiente, né? E aí o texto de vocês diz o seguinte aí, ó: por isso desenvolveram conhecimentos e costumes adequados a cada realidade. Ou seja, desenvolveram costumes e conhecimentos diferentes uns dos outros. Por quê? Porque a região em que eles moravam, elas eram diferentes. Se eram diferentes, eles se alimentavam diferente, construíam moradias diferentes, plantavam em tempos diferentes, né? Então eles tiveram que se adaptar a essas mudanças em que eles estavam inseridos, né? Em todo o continente americano. Esses diversos povos que habitavam, essas diversas etnias que habitavam o continente americano, tiveram que se adequar a essas mudanças aqui. Continuando aqui ainda falando, né? Esses grupos que habitavam o continente americano, eles eram caçadores e coletores. Eram grupos de caçadores e coletores que viviam de forma igualitária. Eles viviam de forma igualitária. Como assim igualitária? Uma sociedade de tendência igualitária quer dizer o quê? Quer dizer que todos os produtos que eles produziam eram divididos de maneira relativamente igual entre todos os membros da comunidade. Ou seja, tudo o que eles tinham, o que eles produziam, eram divididos de forma
igualitária. Né? Esses povos aqui, que também usaram a arte para se expressar, né? Eles usaram a arte para se expressar por meio das pinturas rupestres. A arte que eles tinham em mão na época deles eram as pinturas rupestres, né? Que eram pinturas feitas nas cavernas, nas paredes de montanhas, né? Que representavam o cotidiano, o dia a dia deles, no período em que eles viveram. Continuando o texto aqui, ó, por sua vez, né? Além das sociedades de tendência igualitária, existiam também outras sociedades. Existiam duas, basicamente: a sociedade de tendência igualitária, né, que é aquela onde eles dividiam tudo, e a sociedade hierarquizada. Na América surgiram algumas sociedades, né, tinham algumas sociedades em que não existiam essa igualdade. A sociedade ela era hierarquizada. Quais foram essas sociedades? Aquelas grandes sociedades onde existiam grandes construções, como por exemplo os incas, os maias, os astecas, né? Esses povos eles tiveram que se organizar de uma forma hierarquizada. Por quê? Porque como eram grandes impérios, necessitavam de grandes construções, então necessitava ter uma hierarquia, ou seja, ter aquelas pessoas que organizavam aquele grupo social. E essas pessoas, é claro, que organizavam o grupo social, elas acabavam ganhando mais poder do que os demais. Então elas eram uma sociedade hierarquizada, uma sociedade onde existiam pobres e ricos. Aí eu coloquei para vocês aqui uma imagem, não sei se vocês ainda lembram, né, da reconstituição do rosto de Luzia, né, que foi o fóssil mais antigo encontrado nas Américas, nas Américas, o fóssil humano mais antigo encontrado nas Américas, que foi encontrado na região de Minas Gerais, aqui no Brasil. E Luzia, como vocês já sabem, recebeu esse nome de Luzia porque foi uma homenagem, né, ao fóssil mais antigo encontrado até hoje, né, que foi Lucy, né, foi encontrado lá na África. Então Luzia recebeu esse nome, né, foi encontrado na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, aqui no Brasil. É o fóssil mais antigo encontrado aqui nas Américas, né, tem aproximadamente cerca de 12.000 anos a datação do fóssil de Luzia. As primeiras sociedades hierarquizadas da América, elas surgiram na região andina, né, da Cordilheira dos Andes, e na região da Mesoamérica. Lá nessas sociedades desenvolveram sociedades hierarquizadas, como eu já falei, onde existiam ricos e pobres. A primeira sociedade hierarquizada que surgiu aqui na América foi a de Caral, no Peru, que surgiu por volta de 5.000 anos atrás. Nessa sociedade existiu uma grande divisão entre ricos e pobres. E um detalhe é que essa sociedade hierarquizada ela surgiu quase que ao mesmo tempo que outras grandes sociedades da história da humanidade, como a chinesa antiga e aquelas que surgiram lá na Mesopotâmia, os persas, os assírios, os caldeus, aqueles povos que habitaram a região da Mesopotâmia. Então essa sociedade do Peru de Caral surgiu quase que ao mesmo tempo que as outras sociedades hierarquizadas. E para a gente terminar aqui nossa revisão, os povos que habitavam o continente aqui, mais precisamente a região do Brasil. Os povos que habitavam a região do litoral, eles ficaram conhecidos como povos sambaquis, os povos dos sambaquis. Por quê? Porque a palavra sambaqui, ela traduzida para a língua indígena, a língua materna, quer dizer monte de conchas. E esses povos recebiam esse nome porque esses grupos eles tinham um local determinado para descartar as conchas, depois que eles se alimentavam. Então aquele local onde eles colocavam os montes de concha era também o local onde eles construíam suas residências e sepultavam seus mortos. Por isso eles ficaram conhecidos como os povos dos sambaquis, que eram os povos que habitavam a região do litoral brasileiro, os povos dos sambaquis. E aí vocês estudem aqui esse slide, assistam as outras aulas, revisem o conteúdo para vocês fazerem a prova na próxima semana. Até mais e boa sorte!